Eu estou aqui no espaço da Physis e eu vou ter uma conversa hoje com a psicóloga Aline Carvalho. Aline, que é psicóloga, que é professora, que é coach. Bom, vamos começar lá do começo, Aline? Vamos começar, a gente estava conversando lá daquela Aline na infância. Primeiro, seja bem-vinda aqui no meu espaço, Tati, é um prazer te receber. E lembro muito de um professor um mestre, ele não era um professor, que ele treinou muito a gente para responder isso. E ele dizia assim, quem é você? E era muito comum a gente começar a responder pelos papéis profissionais, né? E ele não deixava a gente sair daquilo, né? Daí a gente ficava... E era aquela coisa, mesmo adulto, vergonha alheia, né? Até a gente descobrir a verdade, né? Como é que eu me apresento de verdade? Que eu descobri que eu sou um ser humano, amoroso, afetivo, sensível, com muita alegria, com muita disposição, com muita abertura para a vida, com desejos e sonhos, com curiosidade, com vontade de viver, com muita garra, com muita potência. Então isso foi o grande presente assim nesse encontro com esse mestre, porque aí depois disso eu posso dizer que eu sou uma mulher, que eu sou mãe, que eu sou psicóloga, que eu sou filha, que eu sou irmã, né? Que eu sou amiga, que eu tenho muitos papéis ao longo da vida. E acho que essa era a questão também da minha família e na nossa história, que a gente podia ser o que a gente quisesse ser. Então eu até pensei em fazer história, fazer teatro, né? Mas ao longo do tempo a psicologia sempre foi o protagonista da minha vida. E ao entrar na faculdade eu sempre tive certeza, desde o primeiro ano até hoje, que é muito certo a minha caminhada dentro da minha profissão. Sim, e diante de tantas inspirações que você teve, eu não vejo por que a sua mãe também não fazer parte dessa inspiração também, né? Ela poderia ser ela, que está super próxima, poderia ser uma professora, poderia ser essas outras referências que você citou também, e junto com isso todas, né, também participarem dessa inspiração toda para você chegar e se encontrar em algo que movimenta o seu coração. E na verdade ela trouxe daí o concreto, né? Ela trouxe a psicologia para dentro da casa. Sim. E aí sim, aí veio as amigas, aí veio os estudos, aí veio a profissão. Uhum. E a minha mãe começou também como referência de psicóloga clínica. E como eu disse também no vídeo anterior, os meus pais tinham uma relação com o trabalho muito feliz. Então eu tenho essa referência de pessoas muito satisfeitas com o que faziam. Bem-sucedidas dentro da área delas, porque eu vejo que ser bem-sucedido é estar alegre com aquilo que você está fazendo. Isso. Independente se você está ganhando muito dinheiro ou não com isso, né? Porque essa referência de sucesso é muito pessoal, né? Isso. Já minha irmã tem uma área da saúde também, mas é outra profissão. Então a gente pôde caminhar, cada uma no seu caminho, com essa bênção, né? Uhum. E ambas tivemos essa sorte, que eu acredito mesmo, de estar até agora fazendo o que a gente gosta. Que legal. E me diz uma coisa, a Physis, ela veio também dessas referências todas que você teve, ou no andar da carruagem, no andar da faculdade, né? Você foi construindo esse ideal de chegar a ter a Physis hoje? Nem um momento na minha vida pensando em psicologia, a Physis como pessoa jurídica existiu no meu modelo mental. Sério? E foi uma caminhada, por isso que eu acredito, que eu trabalho, eu acredito porque aconteceu comigo esse fenômeno, né? E a minha caminhada dentro da psicologia, ela é isto, a Physis é o que foi a minha história, né? E é uma história que eu acredito também, quando eu falo de empreendedorismo, não é num sentido marketing comercial, porque eu acredito que todos nós somos empreendedores em todos os momentos da vida. E nesse momento, em tempos modernos, cada vez mais, né? Porque a nossa geração é uma geração que vai precisar sempre estar empreendendo dentro da sua profissão. Nós não temos mais o modelo mental antigo, mas pense que aos 20 e poucos anos atrás, a questão até da carteira assinada, dessa coisa mais fechada, ainda tinha essa coisa forte. Então, mas eu nunca pensei, imagine, quem fazia psicologia até tinha
tinham piadas internas, né? Era curso valita, era para arrumar marido, era uma coisa que também tinha muito a força da psicologia clínica como modelo mental. E um curso, assim, ainda com um gênero feminino forte, assim, então até os homens sofriam muitos desafios, né? Os homens, Sim. os psicólogos que eu respeito muito, porque assim, a gente precisava de mais homens no curso e tudo. E hoje existem grandes psicólogos também, que também sofriam essa questão de passar barreiras. Então, a psicologia organizacional, então, as áreas que começaram a acontecer, que já também estavam tomando força, também tiveram que abrir, e os profissionais que existiam já, e eu fui caminhando por isso, foi algo para mim por necessidade. Né? Então, assim, eu me vejo uma empreendedora lidando com as minhas resistências e com o meu modelo mental. Porque tudo aquilo que eu não queria foi acontecendo. Eu só queria ser psicóloga clínica. Porém, para eu poder ser psicóloga clínica, eu precisava ganhar dinheiro para manter meu consultório. E que eu tive também uma oportunidade de poder trabalhar na clínica que a minha mãe trabalhava, que tinha já estava no meio, tinha a dona da clínica que eu também sou grata, eu sou muito grata. Então, a primeira clínica que eu estive, que eu até vou falar o nome da proprietária, que é a Marilena Pelanda, que foi uma professora na PUC, né? E que é uma grande profissional que me deu essa oportunidade. Eu vejo assim, a gente nunca pode esquecer qual é o nosso começo, né? Então, eu tive muita oportunidade na minha vida, assim. Só que as oportunidades vêm e você faz sua parte. Eu comecei num espaço com portas abertas e aí fui construindo outros espaços, porque claro que a psicologia clínica ela tem um ritmo e um tempo diferente, mesmo tendo mãe psicólogo, para você construir uma carreira dentro da clínica, você precisa ter tempo, credencial, ela não é rápida, não é mágica. Sim. Então, eu precisei abrir uma outra frente. E aí eu lembro também de novo eu citei no outro curso, que foi a Regina, professora Regina de organizacional, que foi uma pessoa que também admiro pra caramba, que dizia lá e ela foi muito provocativa, ela disse, vocês saiam da zona de conforto, não fiquem pensando em ser só algo. Foi uma reinvenção de você mesma, né? Eu nem sabia o que eu estava fazendo, né? Eu fui lá, que se a Physis existe é porque foi uma caminhada que mesmo lá, trabalhando como funcionária, dentro de organização, trabalhando com recrutamento e seleção, depois treinamento, e aí trabalhando, foi abrindo outros canais, outros caminhos, eu fui viver outras áreas, outros papéis. Então lá você não era a doutora, então lá você era uma psicóloga, então fui conhecer outro papel, fui estar em outra condição, fui ter outros relacionamentos, fui conhecer outros aspectos da psicologia, outros conceitos, liderança, trabalhar em equipe, todos os processos, procedimentos, práticas organizacionais, uma linguagem assim, e fora que é pôr a mão na massa mesmo, né? Não, e assim, é um exemplo, inclusive, isso que você está falando, para muitas outras pessoas, né? Porque eu vejo que existe ainda algo engessado nas pessoas, de tipo, eu me formei em determinada coisa, então a minha área é só isso daqui. E de não se desenvolver, de ver que existe um mercado amplo, né, a ser explorado e você poder se desenvolver em diversas áreas dentro da sua área, né? Eu acho que até faz parte, sabe, Tati? Assim, eu tenho observado isso, porque isso também foi acontecendo e vai acontecendo, porque a gente pode ir se transformando ao longo da nossa carreira, né? E que foi o que aconteceu de novo na organização, que eu não imaginava que ia ser isso. Eu trabalhava manhã e tarde em organização, atendia à noite no consultório, atendia sábado. E o que foi acontecer? Fui chamada para dar aula em quê? Não em clínica, em organizacional. E lá fui eu para outra cidade trabalhar para dar aula de psicologia organizacional. Porque eu tinha uma ideia assim, eu vou começar dando aula em organizacional, mas eu vou conseguir lá dar um jeito na faculdade para dar aula clínica. Sim. Né? Vai ser supervisora e orientadora de TCC, vou tentar, mas organizacional. Só que nesse caminho eu precisei me especializar. Né? Aí eu fazia especializações paralelas, tanto para manter a clínica quanto para manter a organizacional, porque você não pode simplesmente estar ali. Chegou a se apaixonar pela organizacional por ter que buscar esse aprendizado todo? Antes de me apaixonar e casar com a organizacional que eu integrei, que é onde chega a Physis, eu briguei muito. Eu digo isso, por isso Resistiu. que... porque eu só posso ensinar, eu só posso estar aqui, só posso falar disso, porque isso aconteceu comigo, né? E é louco, né? Eu falei assim, que casamento é esse, né? Eu brigo com aquilo que mais era o que me dava dinheiro, era o que eu tinha reconhecimento, era o que me dava grandes aberturas e me trazia cliente para a clínica, mas eu tinha dentro de mim algo que era modelo mental mesmo. E eu briguei muitos anos na minha vida e trabalhava muito e me vinha mais trabalho, porque era como se eu tivesse errada.
E isso foi, imagina, eu precisei fazer isso para chegar nas formações que eu cheguei, que foi, aí eu fui para a área da educação, e aí dentro da educação, para fazer uma transição até organizacional, porque daí eu tinha 3 áreas de trabalho. Então eu trabalhava nos finais de semana dando aula em outra cidade, aí você acaba fazendo formações, aí você é chamado para dar pós-graduação, e aí eu aí eu falei, bom, agora tem esse tal de SBD, né, a SBDG, que é trabalhar com, porque quem trabalha com grupos e equipe, trabalha com treinamento, tem que saber trabalhar com funcionamento de grupos. E não podia correr risco, porque a coisa é difícil, não é simples você chegar e dar tua... Imagina você trabalhar com equipes e grupos e, claro, você vai criando responsabilidades, você vai criando resultados e aí você começa também, quando você vai subindo nesse patamar e lidando com outros profissionais, com outras seriedades, você fala, isso aqui não é brincadeira de criança, não. Uhum. E também você tem outros pares, outros colegas que são outros, você fala, meu Deus. E aí fui fazendo outras formações junto e na verdade, eu sempre fiz 2 ao mesmo tempo, porque eu tinha que atender uma e atender outra, né? Atender uma e outra, e que dentro de uma leva... Daí tava, na época ainda que eu fazia a SBDG, que era a questão de funcionamento de grupos e tal, estavam falando desse tal... O que é SBDG? É a Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos, uma formação incrível também, que te ensina a trabalhar com processos de grupo, trabalhar com funcionamento de grupos. É onde você trabalha, né, como facilitador para aprendizado de grupos, né? Uhum. Então é uma formação específica para quem está lá para trabalhar com grupos e equipes de trabalho. E nessa época, lá, por volta, nem deixa eu me lembrar, 2008, 2007, 2009, já estava lançando, começou a se falar em coaching. Que quando você trabalha em organização, eu tinha 2 parâmetros, né? Autônoma e carteira assinada. Então, são 2 realidades. Autônomo é assim, você tem cliente, mas você pode deixar de ter clientes. E você está dentro de uma organização. E eu fui mandada embora, porque ou era redução de custos, ou mudava o quadro, era empregado. Então, eu falo assim, não, eu vivo em 2 realidades para ter segurança, mas eu vejo que as 2, você pode também perder. Eu falei, então eu tenho que arrumar a terceira. Fui dar aula. A busca pela segurança. Isso, né? Isso. E que é um entendimento. E eu era nova e tudo, né? Fui lidando com isso. Eu falei, esse tal de coach ensina a gente a fazer transição de carreira, né? Porque eu tenho que cuidar de mim. Se eu não souber fazer isso, né? E vou ensinar isso também. Então, porque eu também aplico as coisas em mim, né? Fazia terapia e tal. Falei, então, terminando isso aqui, eu vou ter que aprender a fazer isso aí. Como é que se faz e tal. E por coincidência, né? Eu tinha a didata, que era da formação, que era também uma grande mestre na minha vida, que é a Margarete Deboni, que... era da SBDG, foi a pessoa que foi a didata na minha formação de coaching e que foi uma grande formação. E aí teve o Renato Morandi junto que fez o processo e foi uma formação muito séria. E aí também é um outro divisor de águas, né? Porque daí como psicóloga é um outro aprendizado, porque você veja, eu tô falando de papéis, né? Facilitador de grupo é um papel, e aí nisso eu já não trabalhava mais em empresa, fui trabalhar em consultorias, aí eu fui trabalhar com desenvolvimento de pessoas em consultoria, como facilitadora. Aí eu fui aprender a ser coaching. Coaching não é ser psicoterapeuta. Tinha meu consultório. Quantos anos de profissão já, Aline? 97, 2020? Me ajude os cálculos. 97 para 2020? 23 anos? 23, né? É tempo. Isso. É experiência. Eu já conto em 97, porque a gente já terminava ali em 98, já saí fazendo pós-graduação em psicologia do trabalho para entrar na organização, né? Sim. Depois eu fiz psicologia analítica na sequência de formação para clínica. Enfim, e aí o coaching foi outro desafio, porque a metodologia de coaching, ele é um papel diferente do psicólogo. Então, o que é precioso como psicóloga, né? Também eu precisei aprender a ser coaching dentro de uma metodologia, porque o papel do psicólogo, ele tem uma metodologia, um método, uma escuta, um objetivo. O coaching, ele tem outro objetivo, né? E o que eu vejo no mercado de trabalho, eu até fui convidada há pouco tempo aí para dar uma aula numa formação de coaching específica, e a gente estava questionando justamente essa questão ética, né, dos papéis profissionais, até porque para ser coaching hoje não existe um conselho, né, regional que protege,
que dá essa questão até ética de ser coach, né? E aí, isso é um pouco preocupante, porque existem muitos profissionais sérios e muitas formações sérias, mas como qualquer profissão, existem profissionais que também não têm alguns cuidados sobre como trabalhar. Eu até ia fazer essa pergunta, você se adiantou um pouco, eu ia fazer essa pergunta para você, né? Porque hoje existem muitos outros profissionais, como você falou assim, né? Que eu não vou aqui colocar assim como não estar fazendo um trabalho sério ou não, até porque não sei, mas acredito que como todas as profissões, como você falou, tem pessoas que não trabalham seriamente. Mas gerou também um certo preconceito em relação ao coaching, né? Você teve que enfrentar essa barreira, você enfrenta essas barreiras diariamente ainda com esse termo coaching na área de psicologia? Talvez assim, quando eu até falar assim, seriamente, eu acho que vamos retomar assim só para falar. Assim, existem, como todos, né, existem profissionais que vão se especializar, vão ser metódicos, metodológicos, vão ter credenciais sérias, vão ser supervisionados e vão ter experiência, né? Eu tenho experiência tanto em coaching dentro do meu espaço, que é a Physis, como também trabalho ainda prestando coaching em grandes empresas, coaches de executivos, e foi um processo lento de construção profissional. Eu penso que uma das coisas importantes para qualquer cliente, seja para avaliar seu terapeuta, seu coach, ou se você for contratar uma consultoria, é você entender que não existem processos mágicos e rápidos. Então, para qualquer coisa, se você começar a perguntar e alguém vem com uma solução rápida de 24 horas, desconfie. Sabe aquela coisa de processo? Mude sua vida em final de semana. Tomou 2 horas, está pronto. Vem em 5 sessões, você está resolvido. Meio complicado. Eu acho que vai do critério de você ter esse bom senso, como você ir no médico, né? É você saber, assim, quem é o profissional, qual indicação, que pessoas que te indicam, busque as referências, aonde que essa pessoa tem a formação, porque geralmente um profissional da área de desenvolvimento humano, ele tem uma carreira estruturada, né? Ele vai ter uma linha de condução e ele não vai ter problema nenhum em te contar aonde ele fez isso, aonde ele trabalha. E, geralmente pessoas que eu conheço, colegas incríveis, profissionais sérios, nossa, você nem precisa conversar muito, porque são pessoas que trabalham e têm muitas experiências, né? Então, isso eu acho que não é problema. A questão toda eu acho que tem a ver com a necessidade do cliente. Eu acho que aí também as pessoas se põem em risco. Às vezes a gente tem até um comentário assim, você busca o seu profissional, né? Também não é um processo que é rápido. Então, se você tem uma necessidade rápida, é possível que você encontre alguém que vai te vender algo rápido. Então, também vai da tua necessidade e ir de encontro a isso, né? Para eu entender um pouco mais, e talvez também quem esteja aí, né, nos assistindo, para ser coaching, precisa ter a formação em psicologia? Ou é melhor que isso aconteça? Ou como é que é esse processo todo? Olha, não é obrigatório, não é necessário, até porque e nem estou te dizendo isso na questão, eu posso te afirmar, porque o meu coaching pessoal, ele não era psicólogo e indico ele assim, né? Porém, toda a formação do meu coaching, se for pegar a linha de carreira dele, tem toda uma construção na área de desenvolvimento. Nossa, incrível, assim, né? Então, eu acho que aí que tem a questão de diferença na maneira que você vai olhar. Eu percebo no mercado de trabalho, por exemplo, quando eu recebo indicações de colegas ou até mesmo de psiquiatras, que mesmo quando, como psicoterapeuta, eu indico que, até para eles entenderem um pouco a linguagem, o médico, ou até os colegas que não estão na área organizacional, de explicar, às vezes eles se sentem mais seguros em indicar um profissional que é da psicologia e que tem a formação da psicologia e que já tiveram resultados e que conhecem, porque já receberam clientes que passaram por experiências negativas, né? E aí não dá para generalizar. E geralmente, eu acho que aí tem uma vantagem por ter outro papel e por ter uma história em outros papéis que me dá uma credencial, que me dá uma credibilidade de poder transitar com mais confiança nesses meios, né? Agora, seguramente, o que acontece comigo, às vezes, eu tenho clientes que são de psicoterapia que eu não posso ser coaching deles. E eu indico colegas que não são psicólogos, mas que fizeram uma trajetória paralela comigo, que eu encontrei na SBDG, que eu encontrei na formação de coach, que eu encontrei na formação de análise transacional.
de organizacional, de educacional e que fazem outras formações na área de desenvolvimento e que trabalharam em organizações e que têm toda essa bagagem da educação que eu indico. Né? Então, eu acho que a vantagem, quando a gente fala em se empreender na nossa área, tem essa nuance, né? Sim. Então, o que tem um diferencial para mim que eu vejo como vantagem é isso. E o que eu vejo do mercado de trabalho, nesta hora de pessoas que têm a experiência e que recebem de forma negativa, é quando escutam de outras pessoas desta forma trabalhos que ficam negativos. Como também pessoas que vêm de experiências, sejam de workshoppings, às vezes aqueles que mudam a vida em 24 horas, quando eu recebo também em clínica. Banaliza o trabalho, né? Ou vem porque são experiências muito fortes e que as pessoas, às vezes, vão passar por isso e nunca fizeram terapia antes. Então, às vezes, a gente recebe essas pessoas e elas vêm emocionalmente abaladas mesmo, sem muito... E aí, você fica, meu Deus, né? Eu não indicaria esse trabalho mesmo, porque ou vem de uma outra situação, mas isso é mais comum acontecer. Então, eu acho que isso é bem importante diferenciar, né? Porque, sim, existem profissionais incríveis que não são psicólogos. Né? E também é possível, né, que tenham psicólogos que confundam e que nem fazem formação e se vendem como coaching, que também existem. Me chamou a atenção uma coisa que você falou. De repente, a pessoa chega num determinado estado emocional, né, que eu não indicaria esse trabalho. Você indicaria um outro tipo de terapia, é isso? Ou seja, não, o coaching, ele é ótimo, mas ele não serve para todo mundo? O coaching, ele é um programa, ele é um processo de desenvolvimento, né? De desenvolvimento, de educação e de desenvolvimento. O que já aconteceu na minha experiência, né? Geralmente as pessoas vêm porque estão passando por uma transição profissional. Ele é um processo de aprendizagem e de mudança. Mudança e aprendizagem de novas condutas, de novos comportamentos, de movimento à busca de novas perspectivas de mudanças para a sua vida que você não sabe. E isso não é o profissional que dá, você vai construir, né? Você vai ser o suporte, vai ter uma metodologia que vai te dar um suporte para você passar por isso, nessa transição, né? Se você for buscar isso, ou até dentro de uma empresa, quando você é promovido, e uma transição. O quanto que o coaching não funciona? Isso vai do diagnóstico do profissional que está ali. Por exemplo, eu já recebi profissionais que vieram buscar coaching e que vieram indicados, que vieram indicados, mas estavam passando por processos e estavam ainda com transtorno de humor em tratamento e que no momento, por estarem ainda com uma ansiedade muito alta ou com um nível de depressão moderado, que não estavam com questões cognitivas ainda, tanto por conta da medicação e do quadro, que estavam com a questão cognitiva afetada no momento. E depois que melhoraram, puderam transpor para o processo de desenvolvimento e fazer o processo de aprendizagem. Entendi. Agora, porque a gente precisava desse tempo, porque é diferente de terapia. Então, isso cabe muito ao diagnóstico. Como existem demandas de clientes que às vezes precisam resolver questões que são da área profissional e que nem todos têm hoje financeiro para fazer terapia, que é o ideal, terapia e coaching. Uhum. E às vezes as pessoas estão vivendo uma necessidade onde elas precisam fazer uma escolha. E às vezes emocionalmente elas têm uma segurança, algo assim, né? E elas precisam com urgência às vezes focar num processo diferente, às vezes é necessário priorizar o coaching. Então, o que eu tenho vivido hoje de realidade são clientes que vêm de outros profissionais que já fazem sua terapia e vêm fazer coaching. Entendi. Né? Então, tá em busca acontecendo. De atingir um determinado isso, objetivo. Porque daí eles trazem o trabalho para o coaching. E colegas que estão trabalhando com essa referência. Então, assim, dizem, aí o cliente fica fazendo terapia e aí ele vai trabalhar com questões ligadas ao processo de mudança, de desenvolvimento de habilidades, de competências, né, da própria questão se são líderes ou não, dentro de um processo de coaching. E também, como coach, a gente pode receber pessoas que estão precisando de uma mentoria. Nem é coaching. E aí indicar para mentores, que é um outro tipo de papel, que é uma outra metodologia. Né? Eu acho que aí vai da ética,
né? E da tua capacidade de fazer diagnóstico e poder fazer esse encaminhamento. Muito bom. Gostei muito, Aline, gostei muito da nossa conversa, gostei muito de conhecer um pouco mais de você. Tô toda arrepiada agora com as suas palavras aqui no final. E é isso, a gente conversei aqui agora com a Aline Carvalho, psicóloga, mãe, coach, enfim, todo um aprumado que vocês viram aí de experiências e de conhecimento, que eu gostei muito de saber um pouco mais.